Oi, mamães e papais! Vocês estão se perguntando se mimam demais os seus filhos? Mesmo hoje não tendo aquele sistema ditatorial, né? Que é criança, cachorro e tamanco, tudo debaixo do banco. Muitas pessoas têm medo de estar mimando os filhos e às vezes enrijecem demais os seus limites. Outras pessoas não sabem dar limites aos filhos. Gritam muito, ameaçam muito, mas não conseguem realmente levar a cabo aquilo que estão propondo. E o limite, na realidade, ele não é dado. A criança ela começa a aprender quando o pai fala muito e faz pouco. Então, se você não quer bater o tempo inteiro no seu filho, não quer toda hora estar colocando de castigo, né? Pense um pouco antes de falar, antes de fazer a promessa. Se você quer dar um limite, seja o limite. Não é o grito que faz o limite para a criança. A criança quer fazer uma determinada coisa que é errado. Vamos supor, sei lá, minha filha tá numa onda agora de tomar banho com as coisas líquidas. Ela vê o iogurte na mesa, ela quer enfiar a mão e lamber a mão. Ela vê a manteiga, ela quer enfiar. É uma coisa que ela não fez quando era menorzinha, agora que tá com 3 anos, resolveu descobrir as coisas. E aí eu digo não. Eu digo não com a minha voz normal. É não. Se ela insistir, eu tiro a mão dela. Se ela insistir, eu suspendo os objetos. Ela não vai ter acesso àquilo. Ela precisa entender que o que eu estou falando é verdade. Você não pode fazer isso. Você não pode passar daqui para lá. Se a criança insiste, você coloca um obstáculo físico e você fala é não. Se você insistir, eu vou ter que colocar você em um lugar separado para que você não tenha acesso, porque isso é perigoso. Não é o tom da voz. Embora sim, você transmita uma assertividade através do olhar, através do timbre de voz, mas você não precisa gritar para isso, você não precisa bater para isso. Outra coisa que as pessoas se entram no equívoco quando estão tentando dar limite, né? Acredita que deixar a criança chorar, deixar a criança é, resolver absolutamente todos os seus medos e conflitos sozinha é o que vai dar tônus para a personalidade, né? Nem sempre, gente. Nos primeiros anos de vida, principalmente nos 2 primeiros, a criança está descobrindo o que é o mundo. O mundo dela é representado pelos pais e ela percebe se esse mundo é um lugar seguro e acolhedor ou se ele é um lugar ameaçador e que a qualquer momento ela pode ser deixada à deriva. Quantas vezes a gente, adulto, sente que a gente foi deixado à deriva? Quantas pessoas são totalmente carentes e sentem constantemente aquela sensação de insegurança, de abandono, de solidão? Então a gente tem que refletir se vale a pena, quando a criança estiver numa situação de medo real, de se sentir despreparada para enfrentar um conflito, uma situação, a gente precisa amparar. Não é sistemático isso, poxa, normalmente a gente consegue perceber o que é uma manha, do que é um choro de sono, um choro de fome, um medo de um bicho, de um som muito forte. Isso aí a gente tem que dar suporte para a criança, porque se é real o conflito dela, não faz sentido a gente deixar ela com aquele conflito sozinha antes dela se preparar para lidar com ele. Então, primeiro a gente acolhe, depois a gente ensina a lidar com o conflito. Eu sou contra essa ideia de abandonar a criança chorando noite adentro, entendeu? De engula choro, de seja homem, de você já tá grande demais para isso. A criança precisa aprender a superar o medo e alguém vai ter que ensinar isso para ela. Primeiro, ela tem que entender o que é segurança, o que é o mundo, o que é a fortaleza, e isso vem de nós. Então, quando você quiser dar um limite para o seu filho, não é a grosseria, não é a violência que vai dar esse limite, é o limite em si. A criança não vai ter acesso ao que ela está querendo acesso, que é uma ameaça para a segurança dela ou por qualquer outro motivo. Não é não e você bloqueia o acesso. Não precisa ser através da força. Você tem N outras formas da gente fazer isso, né? E a outra coisa é, na hora que a criança estiver formando o caráter dela, a compreensão dela do que é o mundo, do que é superação, do que é coragem, ela vai aprender com você, com a sua sensação de, se não tem razão para ter medo, ela tem que sentir isso.
sentir isso no seu timbre de voz, sentir isso no seu abraço, sentir isso no seu cuidado, para só depois ela ser cobrada por isso, quando ela estiver maior, quando ela já tiver condição de resolver o conflito, ok? Um beijão para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amigos e divulguem. Um beijão e obrigada por vocês estarem aqui.